O coronel aposentado Samuel Reed vivia sozinho em uma cabana isolada nas montanhas. Sua rotina era simples: café forte, rádio de ondas curtas e longas caminhadas entre as árvores. Para a maioria, ele era apenas um velho solitário e rabugento. Mas Samuel carregava cicatrizes que iam além da pele, marcas invisíveis da guerra. No vilarejo próximo, riam dele sempre que falava sobre o inimigo que ainda vivia. Diziam que o coronel havia enlouquecido depois da última missão há 20 anos. Mas ele mantinha seus arquivos, mapas e um cofre trancado com segredos militares. E todas as noites ele ficava horas encarando o rádio, esperando um sinal. Durante sua carreira, Samuel participou de operações que sequer foram registradas oficialmente. Ele conhecia rostos, códigos e vozes que não existiam para os civis. Em 2005, ele liderou uma missão para eliminar um agente conhecido como Spectre. O mundo acreditava que Spectre havia morrido numa explosão no leste europeu. Mas Samuel sabia que não havia corpo, apenas rumores, pistas e contradições. Ele tentou alertar seus superiores, mas foi aposentado à força por instabilidade psicológica. Desde então, tornou-se alvo de piadas, reportagens sensacionalistas e olhares de pena. Mesmo assim, ele nunca parou de investigar, pois sentia que algo estava prestes a acontecer. Numa manhã chuvosa, Samuel ouviu um som que não ouvia há anos: o bip do rádio criptografado. Era uma frequência usada apenas por agentes aposentados em situação de emergência. A mensagem era curta, mas suficiente para gelar seu sangue. Código vermelho: Spectre reapareceu. Ele ficou imóvel por vários minutos, o copo de café tremendo em sua mão calejada. A cada segundo que passava, memórias da operação falha invadiam sua mente. Ele sabia que ninguém mais levaria isso a sério, mas não importava. Desenterrou sua maleta de aço do assoalho da cabana e abriu com a digital. Dentro estavam sua pistola velha, distintivo militar e um dossiê, marcado classificado. Samuel começou a refazer a trilha de informações que havia guardado por 2 décadas. Ele revisitou fotos aéreas, escutas antigas e transcrições de interrogatórios. Havia um padrão, uma rota de movimentação que ligava Spectre a recentes atentados no leste europeu. O governo ignorava, tratando-os como obra de facções locais, sem comando central. Mas Samuel reconhecia o estilo, as assinaturas ocultas nos detalhes. Spectre tinha um modo sutil de operar, sempre através de terceiros, sem deixar digitais. Ele havia treinado o próprio Spectre em uma missão confidencial na década de 90. Agora, o aluno voltava das sombras para finalizar algo inacabado. Decidido, Samuel desceu até a cidade para buscar informações. Ao entrar no bar local, os olhares de zombaria o seguiram até o balcão. Alguns riram baixinho quando ele perguntou sobre movimentações suspeitas. "Vai lutar contra fantasmas, coronel?" ironizou um dos jovens. Samuel respondeu apenas com um olhar firme, como o de um leão antes do salto. Ele não precisava da aprovação de ninguém, apenas de pistas. Uma senhora idosa o chamou discretamente para um canto da rua. Ela contou que seu neto viu homens estranhos acampando nos arredores da represa. A represa era um ponto estratégico. Fornecia energia para toda a região. Se algo acontecesse ali, seria um desastre de proporções nacionais. Samuel visitou o local em silêncio, sob o disfarce de um turista curioso. Com binóculos, avistou movimentação suspeita de caminhões sem placa e homens armados. Os uniformes eram pretos, sem insígnias, o estilo clássico de Spectre. Ele tirou fotos discretas, fez anotações e voltou rapidamente à sua cabana. Agora ele tinha provas, mas não sabia em quem confiar. A última vez que reportou algo assim, foi desacreditado e dispensado. Samuel decidiu seguir a única pessoa que talvez ainda confiasse nele, o general Lúcio Barros. Barros fora seu.
comandante e amigo íntimo nos tempos de glória. Hoje aposentado, vivia em uma fazenda no interior, longe das notícias e da política. Samuel pegou sua caminhonete e viajou durante horas até o local. O reencontro foi frio, mas respeitoso. Velhos soldados não abraçam, apenas acenam. Quando mostrou as fotos e o código vermelho, o general empalideceu. Se for mesmo ele, estamos com um problema enorme, disse em tom grave. Mas Barros pediu tempo, precisava confirmar algumas informações nos bastidores. Enquanto isso, Samuel voltou à represa e decidiu se infiltrar durante a madrugada. Ele usava roupas escuras e lembrava cada passo como se estivesse em missão. Escalou a cerca de segurança e se escondeu entre os galpões. Ali, ouviu conversas em vários idiomas, incluindo russo e alemão. Um nome se repetia entre os homens: o Engenheiro. Esse era um dos codinomes usados por Spectre em sua rede de identidades falsas. Samuel gravou parte do áudio e conseguiu sair sem ser notado. Agora ele tinha mais que suspeitas, tinha um indício real. Dias depois, um noticiário local reportou um acidente elétrico na represa. Mas Samuel sabia que era uma cobertura. Havia algo maior por trás. Ele tentou novamente avisar autoridades, mas foi ignorado. Então, decidiu agir por conta própria. Precisava localizar Spectre. Reuniu seus equipamentos antigos e contatou velhos aliados internacionais. Alguns o evitaram, temendo retaliações ou pensando que ele havia perdido a sanidade. Mas um deles, um hacker aposentado da CIA chamado Dorian, aceitou ajudá-lo. Dorian rastrearia as movimentações dos satélites e bancos de dados militares secretos. Enquanto aguardava os dados, Samuel refletia sobre tudo o que havia perdido. Família, amigos, honra. Tudo havia sido tomado pela guerra invisível que combatia. Mas ele não se arrependia. Tinha um propósito maior. Se Spectre estava vivo, não descansaria até detê-lo. Cada passo do inimigo era calculado, silencioso e cruel. E cada segundo perdido custava vidas inocentes. A guerra, para o mundo, havia terminado. Mas para Samuel, ela estava apenas começando outra vez. Dorian conseguiu decifrar um padrão nos dados de satélite. Havia uma sequência de locais com comunicações criptografadas partindo de torres não registradas. Essas torres estavam localizadas em regiões remotas, perfeitas para uma operação clandestina. Samuel analisou os mapas e percebeu que todas elas formavam um semicírculo ao redor de uma base desativada. A base, conhecida como Echo Delta, fora abandonada após um escândalo nunca explicado. Para Samuel, aquilo era mais que coincidência. Era o coração do plano de Spectre. Com a localização em mãos, ele preparou seu equipamento de infiltração. Sabia que não voltaria de lá sem respostas, ou sem lutar. A viagem até Echo Delta levou 2 dias por estradas pouco usadas. Ao chegar, o cenário era assustador. Prédios abandonados, torres caídas e um silêncio mortal. Mas havia sinais de vida, pegadas recentes, restos de comida, sinais de movimentação. Ele entrou em um dos galpões e encontrou tecnologia moderna camuflada em estruturas antigas. Câmeras escondidas, painéis solares e um sistema de ventilação subterrâneo. Era evidente, a base estava ativa por dentro, apesar da aparência externa. Samuel ativou o modo silencioso do rádio e começou a explorar com cautela. A cada passo, lembranças da guerra se misturavam com a adrenalina da missão. Num dos túneis, ele escutou vozes discutindo em inglês e russo. Eles falavam sobre ativar o protocolo final e transmitir as coordenadas falsas. Aquilo confirmava a suspeita. Spectre planejava uma sabotagem em larga escala. O alvo não era apenas local, envolvia uma rede de desinformação global. Samuel gravou tudo e enviou o áudio criptografado para Dorian. Instantes depois,
ouviu um clique seco atrás de si. Alguém estava lá. Virando-se rápido, viu 2 homens armados apontando fuzis em sua direção. Ele levantou as mãos devagar, mas já pensava em uma rota de fuga. Os homens o levaram para um centro de comando improvisado no subterrâneo. Ali havia painéis com mapas, dados de satélite e rostos marcados com alvos. No centro da sala, uma figura se virou lentamente. E então, Samuel o reconheceu. Spectre estava diante dele, mais velho, com cicatrizes profundas e olhos frios. O velho herói voltou dos mortos, disse Spectre com um sorriso de escárnio. Samuel manteve a calma, mesmo com os punhos cerrados de raiva. Eles trocaram palavras, afiadas como lâminas, relembrando o passado e a traição. Spectre revelou que sua missão final era destruir a estrutura de inteligência americana. Spectre acreditava que os governos eram corruptos e a única solução era começar do zero. Ele se via como um arquiteto de um novo mundo, um justiceiro extremo. Samuel, por outro lado, defendia a ordem, mesmo imperfeita, para evitar o caos. A conversa virou um debate moral sobre patriotismo, sacrifício e manipulação. Samuel tentou ganhar tempo enquanto olhava discretamente para as câmeras no teto. Sabia que Dorian ainda o monitorava e talvez pudesse rastrear sua localização. Spectre não suspeitava que ele estava transmitindo em tempo real. E foi exatamente essa vantagem que Samuel planejava usar. Horas depois, Samuel foi deixado preso em uma cela improvisada dentro da base. Ele usou um grampo de metal escondido na bota para abrir a trava da algema. Com movimentos silenciosos, escapou da cela e pegou um dos fuzis deixados no corredor. Começou a registrar o máximo de imagens possível. Arquivos, rostos, planos e códigos. Dorian, do outro lado da transmissão, montava um dossiê completo e enviava para contatos secretos. Enquanto isso, Spectre se preparava para abandonar a base com os líderes da operação. O plano era explodir Echo Delta e sumir com todas as provas. Mas Samuel estava um passo à frente. Com uma granada de pulso eletromagnético que havia confiscado, ele inutilizou os sistemas da base. Luzes se apagaram, comunicações foram interrompidas e os alarmes começaram a soar. O caos tomou conta do lugar e Samuel usou isso para se infiltrar entre os corredores. Ele localizou a sala de explosivos e desativou parte da sequência de detonação. Ainda assim, havia risco. Precisava sair antes que o lugar ruísse. No caminho, enfrentou 2 agentes armados em combate corpo a corpo. Mesmo com a idade, seus reflexos estavam intactos e venceu com precisão letal. Avançou em direção à saída, mas ouviu um tiro que passou raspando por seu ombro. Era Spectre, que havia ficado para garantir que Samuel não saísse vivo. Eles se enfrentaram num último combate, sem armas, apenas força bruta e memória. Cada soco trocado carregava anos de raiva, culpa e decepção. Samuel caiu, mas se levantou. Spectre sangrava, mas sorria. Você devia ter morrido naquela missão, disse ele ofegante. E você devia ter ficado no túmulo onde te colocamos. Respondeu Samuel. Num movimento rápido, Samuel conseguiu imobilizar Spectre e deixá-lo inconsciente. Pegou o cartão de acesso do inimigo e correu até o túnel de emergência. Do lado de fora, o céu estava laranja com o nascer do sol e a fumaça da base. Samuel correu até a caminhonete escondida na floresta e partiu com os dados. A explosão final sacudiu o chão atrás dele, destruindo qualquer vestígio da instalação. Dias depois, entregou o dossiê a contatos confiáveis do exército e da inteligência. As provas eram irrefutáveis. Spectre havia retornado e quase venceu. Mas agora estava preso, ferido, sob custódia máxima. A mídia não noticiou como era de se esperar. Tudo foi classificado como exercício militar. Mas Samuel sabia o que havia salvado e quem ele ainda era.
Dorian sumiu novamente no mundo digital, sem deixar rastros. O general Barros lhe enviou um bilhete com poucas palavras. Você salvou o país. De novo. Mesmo com o corpo dolorido e as marcas da batalha, Samuel sentia paz. Não era mais um velho inútil ou um maluco desacreditado. Era um soldado, e cumprira sua missão até o fim. Voltou para sua cabana e guardou o distintivo, limpo e brilhante, dentro do cofre. O rádio ainda estava ligado, mas em silêncio. Ele sabia que um dia, talvez o sinal voltasse, e ele estaria pronto. Meses se passaram desde o confronto em Eco Delta. Samuel havia voltado à sua rotina simples, mas agora era procurado por oficiais discretamente. Um novo grupo estava sendo formado, veteranos com histórico impecável, leais e incorruptíveis. Chamavam-se Sentinelas Invisíveis, uma força clandestina criada para prevenir futuras conspirações internas. Queriam que Samuel fosse o mentor, o símbolo, a mente por trás das operações. A princípio, ele hesitou, mas logo viu que o mundo precisava de mais do que apenas soldados. Precisava de homens que soubessem a diferença entre obediência e verdade. E ele conhecia essa linha melhor que ninguém. Os primeiros recrutas eram homens e mulheres descartados pelo sistema. Veteranos desacreditados, analistas silenciados, hackers renegados. Samuel os treinava pessoalmente, usando suas experiências em campo e sua visão estratégica. Cada missão era não oficial, cada operação negável, mas todas salvavam vidas. Enquanto isso, Spectre ainda estava vivo, preso em uma instalação subterrânea isolada. Mas Samuel sabia, homens como ele nunca desistiam totalmente, e a sombra do verdadeiro inimigo ainda pairava sobre o mundo. Por isso, os sentinelas existiam, para vigiar o invisível. Uma noite, Dorian voltou a fazer contato. Mandou apenas uma mensagem. Código sombra ativado. Olhe para a costa oeste. Samuel ligou para Barros e pediu imagens de satélite em tempo real. O que viram foi alarmante. Movimentação de drones e navios não identificados. O mesmo padrão criptográfico usado por Spectre estava ativo novamente. Era sinal de que alguém havia assumido a operação no lugar dele. Mas não estavam sozinhos. Agora havia uma rede para responder rapidamente. Samuel reuniu os sentinelas e disse: a guerra não acabou, só ficou silenciosa. Partiram em equipes pequenas, espalhadas por 3 estados. Foram instruídos a não fazer prisioneiros. A missão era interceptar e destruir. Samuel liderava a equipe Alfa, infiltrando-se em uma plataforma de comunicação flutuante. Ali encontraram tecnologia nunca vista antes, uma fusão de IA com comando remoto humano. Os arquivos capturados revelavam que Spectre fazia parte de algo ainda maior. Uma coalizão internacional de desertores, cientistas e mercenários. Chamavam-se a Aurora, e seu plano era reiniciar as ordens políticas por meio do caos digital. Samuel compreendeu que aquilo era mais do que guerra. Era uma revolução secreta. A batalha na plataforma foi intensa, mas precisa. Cada soldado movia-se com a disciplina aprendida sob Samuel. Com explosivos precisos, desativaram os reatores da estação. Os sistemas colapsaram e a base afundou lentamente nas águas frias. Samuel escapou por pouco, ferido no ombro, mas determinado. A notícia nunca apareceu na imprensa. Um acidente marítimo comum. Mas os dados salvos na missão mudaram tudo. Sabia-se agora que a Aurora estava espalhada em 5 continentes. Com essa revelação, os sentinelas passaram a atuar globalmente. Samuel organizou missões secretas na Sibéria, no Saara e até em zonas urbanas invisíveis. Cada vez mais, os fantasmas da guerra davam lugar à paranoia do futuro. Não havia mais linhas de frente. Os inimigos estavam por todos os lados. Samuel começou a escrever um diário, registrando tudo o que sabia. Queria deixar algo para quem viesse depois, caso ele caísse em missão.
Chamou esse diário de Verdades Ocultas e o escondeu em múltiplos locais. Sabia que um dia, talvez, o mundo precisasse de suas palavras. Um agente infiltrado enviou um vídeo de Spectre, agora muito debilitado, dentro de sua cela. Mesmo assim, o ex-inimigo sorria e dizia: "O tempo está a nosso favor, velho amigo." Samuel viu aquilo como um aviso, não como uma ameaça. E, mais uma vez, preparou-se para o inevitável. Voltou à base dos sentinelas, agora subterrânea e equipada com a mais alta tecnologia. Lá, foi recebido com respeito por homens que o viam como lenda viva. Mas ele insistia em ser apenas Sam. A guerra pode mudar de forma, mas um soldado nunca deixa de ser um soldado. Numa manhã nublada, enquanto treinava jovens recrutas, recebeu uma ligação urgente. Um código nunca antes ativado piscava no telão: Chave Fênix. Era o último protocolo reservado para ameaças de nível global. Samuel colocou o velho colete com as insígnias apagadas e ajeitou as botas. Os sentinelas pararam o que faziam ao vê-lo de pé, pronto. "Vamos mostrar a eles que ainda estamos aqui", disse com firmeza. Todos seguiram em silêncio, como se marchassem para um destino inevitável. Porque quando os heróis são esquecidos, é aí que os verdadeiros se levantam. Naquela operação, Samuel desapareceu dos radares. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma imagem capturada. Apenas rumores, lendas, sussurros entre generais e espiões. Alguns dizem que ele ainda vive, observando de longe. Outros juram que ele morreu como viveu, lutando pelo que acreditava. Na cabana que ele deixou para trás, o rádio ainda emite estática. E em uma caixa metálica, o diário Verdades Ocultas aguarda ser lido. Mas uma coisa é certa: o velho herói cumpriu seu propósito. Anos depois, uma nova geração de soldados encontra uma mensagem escondida. Se você está lendo isso, a guerra ainda não acabou e você foi escolhido. O nome de Samuel é ensinado nos círculos secretos da inteligência mundial. Não como um comandante, mas como símbolo de vigilância e coragem. As mentiras podem dominar o mundo por um tempo, mas a verdade sempre sobrevive. E a chama que ele acendeu continua acesa nas mãos daqueles que juraram proteger. Zombaram de um herói aposentado, achando que ele era apenas um velho. Mas ele sabia que o verdadeiro inimigo ainda estava vivo e nunca deixou de lutar.